Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O meu coração se enche de alegria e gratidão, por saber que você está agora comigo, abrindo-se à palavra de Deus, permitindo-se preparar-se da melhor maneira possível para celebrarmos juntos a Páscoa do Senhor Jesus. E certamente a meditação do dia de hoje mexerá muito com você, como mexeu comigo quando estava preparando esta gravação. Hoje, terça-feira da terceira semana da Quaresma, nós refletiremos a verdadeira sabedoria. Como é necessário, meus irmãos, nós termos o coração cheio da sabedoria do alto, que Tiago, no capítulo 3, vai dizer que existe uma outra sabedoria, diabólica, que divide, que fere. Esta é filha da inveja. Mas nós queremos refletir a verdadeira sabedoria. Quer dizer que existem falsas, não é verdade? Sabedoria 10, versículo 10. E deu-lhes a ciência dos santos. A sabedoria é a ciência dos santos. E é o que nós precisamos pedir todos os dias. Senhor, dai-nos sabedoria. Divino Espírito Santo, dai-nos os teus dons. E o maior entre eles, o dom da sabedoria. Compreendamos bem que os verdadeiros sábios, as pessoas cheias de sabedoria, são aqueles que sabem adquirir a graça de Deus e o paraíso. Veja que isso muda tudo. Quantas pessoas inteligentíssimas irão perder a salvação? Quantas pessoas entendem de muita coisa, mas não entendem de Deus? Então aqui se coloca para nós: os verdadeiros sábios são aqueles que sabem adquirir a graça de Deus e o paraíso. Que bela ciência a de amar a Deus e salvar a alma. Olha, tem muita coisa importante na nossa vida, não é verdade? Mas o que é o mais importante? Qual é a nossa prioridade maior? Está aqui: amar a Deus e salvar a nossa alma. Para que estamos aqui neste mundo? Para amar a Deus e salvar a nossa alma. Nada é mais importante, nada é mais importante. E aqui se colocam para todos nós duas perguntas: como eu tenho amado a Deus e quanto tempo eu tenho gasto cuidando da minha alma, da minha salvação? Há muita gente que perde muito tempo com coisas que não acrescentam absolutamente nada. Amar a Deus e salvar as nossas almas. Se soubéssemos tudo e não soubéssemos salvar, nos salvar, nada nos aproveitaria e seríamos para sempre desgraçados. Ao contrário, seremos eternamente felizes se soubermos amar a Deus, ainda que no mais fôssemos completamente ignorantes. Eu não estou dizendo aqui que nós não devamos aprender tantas outras coisas, exercitar a nossa inteligência, mas nada disso é mais importante que amar a Deus e salvar as nossas almas. Aqui está dizendo de maneira bem clara
Que aproveito teria se soubéssemos de tudo, mas não soubéssemos amar a Deus? Não adiantaria nada. Tinha um homem muito soberbo, muito orgulhoso. Ele estava visitando lá a Amazônia e ele teve que passar de barco de uma margem para outra do rio. E durante a travessia, ele olhou aquele menininho, aquele rapazinho que remava a troco de alguns reais. Ele perguntou para o rapaz assim: meu caro, você sabe falar outra língua? Ele disse: não, eu sei falar mal português. Aí aquele senhor muito inteligente disse: se você não sabe falar inglês, você perdeu 1/4 da sua vida. E aquele rapazinho remando, aquele homem perguntou: você conhece quantos países? E o rapazinho respondeu: eu nunca saí daqui não, eu conheço mal a nossa região. E o homem deu uma risada, porque ele já tinha viajado vários países, e disse: você que não conhece país nenhum, você perdeu o outro 1/4 da sua vida. Então metade da sua vida já foi embora, não sabe falar inglês e nunca saiu do país. E o rapazinho continuava remando. E aquele homem perguntou: você, por acaso, pensa em ter sucesso na vida? Uma grande empresa como eu tenho? Uma conta com muitos zeros lá, né? Quer dizer, uma conta recheada? E ele disse: a gente tem nossa casinha aqui e o nosso dinheiro dá para o mês. Aí o cara riu e falou assim: você não tem nenhum trabalho, nem muito dinheiro no banco. Olha, meu caro, você não tem felicidade. Você perdeu mais 1/4 da vida. Você perdeu até agora 3/4 da vida. Nisso, veio um grande toco, uma grande madeira no rio e acertou o barco e quebrou o barco embaixo. Aquele barco começou a encher de água e aquele rapazinho que não sabia inglês, que não tinha saído do Brasil e que não tinha uma conta recheada de reais e nem uma grande empresa, perguntou para o homem: você sabe nadar? E aquele homem respondeu: pior que não sei. Aí o rapazinho disse: você não perdeu 1/4 da vida não, você perdeu a sua vida toda. E o rapazinho saiu nadando, porque naqueles barcos não tem salva-vidas. E o cara desapareceu. Esta história eu gosto, porque ela nos leva ao essencial. O que era o essencial naquele momento para salvar a vida? Saber nadar. Quantas pessoas passam a vida inteira iludidas com muita coisa, mas na hora derradeira da vida, a pergunta é: você amou a Deus? Você investiu na salvação da sua alma? Não. Mas eu sei falar inglês, eu viajei o mundo todo, tenho muito dinheiro, fui muito... Olha, isso não vale de nada, meu caro. Não vale de nada. O dinheiro que você teve, a roupa que você vestiu, os países que você conheceu, os cursos que você fez, isso aqui não vale. Aqui o que vale é amar a Deus e salvar a tua alma. Perdeu a vida inteira. Como o rapaz do barco. Para pensar, não é verdade? É para pensar. Santo Agostinho vai dizer: bem-aventurado os que vos conhecem, ó Deus, embora ignore todas as outras coisas. Ou seja, se a pessoa não aprendeu nada na vida, se ela ignorou tudo, mas se ela aprendeu a amar a Deus de todo o coração, no final, esta pessoa foi a vencedora. Esta pessoa que tinha sabedoria, que vai além desta vida. O Frei Gil disse a São Boaventura: feliz de ti, Padre Boaventura, que sabes tanta coisa, e eu, pobre ignorante, nada sei. Tu podes ser muito mais santo do que eu. Aí o Padre Boaventura respondeu: escuta, se uma velhinha ignorante souber amar a Deus mais do que eu, ela será mais santa do que eu. Olha que bonito.
que São Boaventura está ensinando a todos nós? Que por mais que ele fosse culto, inteligente, letrado, o mais importante era amar a Deus. E se uma velhinha, uma senhorinha, que não sabe nada, mas ela aprendeu a amar a Deus, ela seria mais santa do que ele, que sabe tantas coisas. Essa meditação está mexendo com você como mexeu comigo? Quanta força que nós gastamos naquilo que não é o essencial, aquilo que não é o mais importante. Claro, devemos cuidar das coisas menos importantes, mas não podemos descuidar da mais importante. Santo Agostinho vai dizer, mais uma frase dele: os ignorantes levantam-se e conquistam o céu. Olha o que ele disse. Ou seja, enquanto a pessoa ignora tanta coisa da terra, ela ama a Deus profundamente. Gente, eu lembrei de tanta gente assim. Na minha oração, eu lembrei de tanta gente que tem uma vida humilde, não sabe quase nada, trabalha ali, né? Uma vida muito austera, não sabe quase mexer em celular, não sabe navegar na internet, não conhece muita coisa, mas são pessoas profundamente cristãs, que têm um amor verdadeiro por Deus e estão num caminho profundo de santidade. Essas pessoas são os sábios de verdade. A sabedoria está ali. A sabedoria está ali. Com certeza todos nós tivemos na nossa família um vovô, uma vovó, uma pessoa mais idosa que não sabia muita coisa. E que ali, na terceira idade, procurava duas coisas: amar a Deus, cuidar da salvação da alma. Me permite pôr mais uma aqui, né? Pagiar os netos, momar os netos. A sabedoria estava ali nos antigos. O meu avô Bismarck, já falecido, tinha um 4º ano de grupo, mas um homem de profunda sabedoria. O meu avô me dava conselhos, que parece que o cara fez faculdade. Sabedoria da vida, sabedoria provada, sabedoria vivida. Precisamos buscar isso. Precisamos buscar isso, sem deixar aquilo, né? O estudo, o trabalho, tudo isso é importante, mas não podemos esquecer o mais importante. Olha o que diz Santo Afonso. Quantas pessoas que não sabem ler, mas sabem amar a Deus, se salvam. E quantos sábios, poliglotas, que falam várias línguas, e são sábios, segundo o mundo, acabam se condenando. Olha que bonito. Numa linguagem mais nossa, quantas pessoas que não sabem ler nada, não sabem nem ler o nome, mas amam profundamente a Deus, serão salvas. E quantas pessoas que falam inúmeras línguas e são muito sábios para o mundo, serão condenadas. E a pergunta é, o que valeu? O que valeu uma vida de poucos anos perante uma eternidade? Vamos supor, nem todos viverão tudo isso, mas vamos supor que a gente vive 100 anos. Vamos supor que todo mundo chegará aos 100 anos. Você pegar 100 anos pela eternidade é um grão de areia. Então é a sabedoria do mundo. Enquanto estamos aqui, precisamos investir na sabedoria de Deus, amar a Deus, salvar as nossas almas. Estes são os verdadeiros sábios. Guarde isso. Escreva agora nos comentários. Os que amam a Deus são os verdadeiros sábios. Não importa o que a pessoa faça, não importa o emprego que ela tenha, a cultura que ela possua, os verdadeiros sábios são aqueles que amam a Deus. Vai, escreva aí. Os verdadeiros sábios são aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus são os verdadeiros sábios. Os que renunciam aos bens terrestres para se consagrarem a Deus são chamados homens
desenganados. Os que abandonam a Deus pelos bens do mundo devem ser chamados homens enganados. Entendeu? O que é um ser humano desenganado? Aquele que saiu do engano, aquele que encontrou a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu quero viver como um homem desenganado. Ou seja, colocando a minha alegria em Deus, me consagrando a Deus, amando a Deus, buscando salvar a minha alma. Ora, quantas pessoas vivem enganadas? Ou seja, trocaram as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Entenda bem, aqui uma pessoa desenganada não é uma pessoa que está para morrer, não. Que a gente usa isso, né? E tal pessoa foi desenganada pelos médicos. Não, não é esse sentido. Aqui é o sentido das pessoas enganadas que trocaram Deus pelas coisas do mundo. E as pessoas desenganadas trocaram as coisas do mundo para Deus. Quem não é desenganado vive uma vida enganada. E nós não nascemos para trocar a verdade pela mentira. Deus pelas coisas. Não é verdade? Então, numa linguagem espiritual, eu quero ser um homem desenganado, um padre desenganado. Troquei as coisas do mundo pelas coisas de Deus. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito profundo. Nós vivemos qual das duas situações? Nós trocamos as coisas do mundo pelas coisas de Deus, ou nós estamos trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo? São João Crisóstomo dá um conselho para que possamos escolher bem visitar o cemitério. E eu fiz isso na semana passada. Fiz a encomendação de um amigo, Zé Roberto, esposo da Simone, faleceu em decorrência a um câncer. Ficou a Simone com 2 filhos, um casal, né? E quando eu cheguei, antes do momento de oração, eu cheguei no muro do cemitério e olhei assim, quantas tumbas. Itaú, no cemitério é interessante, tem muitas lápides de mármore, muitas imagens, tu vê aquele cemitério assim mais antigo, sabe? E eu olhando aquilo tudo, me veio um aperto no coração. Quantas pessoas morreram sem amar a Deus e sem se preocupar com a salvação da alma? Quantas pessoas morreram sem conhecerem Jesus Cristo? Isso aperta o coração da gente. Isso faz o ser humano pensar, hoje eles estão aqui, um dia serei eu. Claro que a gente não fica pensando isso toda hora, mas esta é a verdade. Parece que não cabe na nossa mente, não é interessante? Parece que a gente não vai morrer um dia. Parece que nós não seremos sepultados um dia e seremos. Por isto que São João Crisóstomo vai dizer, olha, visite os túmulos. Ele tem esta exclamação, né? Vamos aos túmulos. Olhando para os túmulos, pensemos, eu quero ser um homem desenganado ou um homem enganado? Olhando para o cemitério, a escolha fica mais fácil. Tudo passa. O que é que vale? O amor a Deus e a salvação da nossa alma. E ele vai dizer, olhando para os túmulos, eu digo, o que eu vejo? Não vejo senão um montão de ossos, de vermes e podridão. Então a gente não nasceu para aquilo ali, né? Ninguém nasceu para morrer, nós nascemos para viver vida com Jesus, a salvação eterna, vida eterna. Todos se quereriam salvar e ser santos, mas como não procuram os meios, não se santificam e perdem-se. Se você pergunta para todo mundo, quando você morrer, você quer ir para o céu ou para o inferno? Dificilmente alguém vai falar, não, eu quero queimar na profunda do inferno. Ninguém fala isso.
mas eu quero ir para o céu. Você quer ser um santo ou um pecador safado? A maioria de nós, se não todos, diríamos o quê? Não, eu quero ser santo. Mas aqui ele vai dizer que todos querem se salvar e todos querem ser santos, mas nem todos procuram os meios. E por isso se perdem. É preciso evitar, anote aí, o que é preciso evitar para amar mais a Deus e salvar as nossas almas. Primeiro, é preciso evitar ocasiões de pecado. Segundo, frequentar os sacramentos. Não perder a missa dominical, se confessar sempre que necessário e buscar os demais sacramentos da igreja. Rezar todos os dias, ter uma vida de oração, esse é o terceiro conselho, uma vida profunda com Deus. E quarto, gravar as lições do Evangelho, as máximas do Evangelho, conhecer o que Jesus disse e nos deixou. E entre tantas, uma pergunta que Jesus nos faz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Nada. Não adianta nada. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Não adianta nada. Quer dizer, valeu de quê? Um sopro. A vida do ser humano é um sopro. A Bíblia diz que de manhã nós somos uma erva verde, à tarde murcha e à noite seca. Ou seja, a nossa vida é muito rápida. São as três fases do ser humano, né? A infância, a idade adulta e a velhice. De manhã, um raminho verde, à tarde, um raminho que começa a murchar, à noite, um raminho seco. E a pessoa fica nessa vida agarrando as coisas do mundo como se fosse ficar aqui para sempre. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a própria salvação? Não é verdade? Esta é a reflexão de hoje. E qual é o nosso ponto concreto de esforço? São os conselhos para amarmos mais a Deus, cuidar da nossa salvação, evitar a ocasião de pecado, procurar os sacramentos, ter uma vida de oração e ler a Bíblia todos os dias. 4 pontos: evitar pecado, frequentar os sacramentos, entre eles a missa, não perca a missa, ter uma vida de oração, reze todos os dias e conhecer a palavra. Esses 4 são os nossos PCEs de hoje, pontos concretos de esforço. E não é só hoje não, viu gente? É vida fora. O católico faz isso sempre. Sempre. A nossa salvação consiste em fazer a vontade de Deus. Se você quer salvar a sua alma, se você quer ser uma pessoa melhor, procure fazer a vontade de Deus. Toda manhã, quando você acordar, reze e pergunte: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida no dia de hoje? Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Por isso que o Pai Nosso é a oração perfeita. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Deus falou muito com você. Deus falou muito comigo nesta meditação. Vamos rezar? Feche os teus olhos. Rezemos a oração de Santo Afonso para o dia de hoje. Ó Pai das misericórdias, lançai um olhar sobre a minha miséria e tende piedade de mim. Iluminai e fazei-me conhecer todos os erros do meu passado, para que eu possa experimentar a vossa infinita bondade e consiga te amar com amor verdadeiro e total.
Ó meu Jesus, não entregueis às feras as almas que vos louvam. Derramastes o vosso sangue para me salvar. Não permitais que me torne ainda mais escravo do pecado, como já fui no passado. Derramastes o vosso sangue para me salvar. Não permitais que me torne ainda mais escravo do passado, do pecado, como fui um dia. Arrependo-me de vos ter deixado o supremo bem. Amaldiçoo todos os instantes em que por minha própria vontade consenti no pecado e uno-me estreitamente à vossa santa vontade, que só deseja a minha felicidade. É verdade, Senhor. Eu tomo posse desta palavra. A tua vontade deseja apenas a minha felicidade. Obrigado, Senhor. Louvores e glórias a ti, Jesus, ó Pai eterno, pelos merecimentos de Jesus Cristo. Dai-me a força para executar tudo o que é do vosso agrado. Eu quero fazer tudo para agradar a Deus. Deixai-me antes morrer do que opor-me à vossa santa vontade. Antes morrer que pecar. Antes morrer que pecar. Ajudai-me com vossa graça a depositar unicamente em vós todo o meu amor e a desligar-me de todos os afetos que não se referem a vós. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amo-vos, ó Deus de minha alma, amo-vos sobre todas as coisas, e de vós espero todos os bens, o perdão, a perseverança em vosso amor e o paraíso para vos amar eternamente. Repita comigo em voz alta. Amo-vos, ó Deus de minha alma, amo-vos sobre todas as coisas, e de vós espero todos os bens, o perdão, a perseverança em vosso amor e o paraíso para vos amar eternamente. Ó Maria, pedi estas graças para mim. Vosso Filho não vos recusa nada. Esperança minha, em vós confio. Que assim seja. Amém. Maravilha! Simplesmente maravilhoso o tema de hoje. A verdadeira sabedoria. Então, peça sempre, reze sempre, clamando a sabedoria do alto. Dai-me, Senhor, a sabedoria dos santos. Escreva isso no seu caderninho ou no cantinho da sua Bíblia. Dai-me, Senhor, a sabedoria dos santos. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Que Jesus permaneça sempre ao nosso lado e que Maria Santíssima nos cubra com seu manto maternal. Forte abraço e até amanhã para mais uma meditação da Quaresma.